Seja muito bem-vindo a este canal que é meu, que é seu, que é nosso. Sou abençoado. Se você é um abençoado, já deixa o like. Se você não é inscrito no canal, abençoado, se inscreva no canal. E assim você estará me ajudando a levar outras pessoas uma mensagem de fé, esperança e amor, trazendo cura, trazendo fé, trazendo esperança a tantas pessoas queridas que nos assistem nesse momento. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e, como eu sempre costumo dizer, qual que é o segredo da informação? O segredo da informação é você ouvir, você guardar e colocar em prática para que você possa ter resultados. Nós vamos falar hoje sobre o poder do medo. Existe um texto sagrado no livro de Isaías, capítulo 41 e o versículo 10. É uma mensagem muito poderosa e é um recado e uma resposta de Deus para você que nos assiste nesse exato momento. O texto sagrado diz assim, ó: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Então, quando nós falamos sobre medo, você precisa entender algo muito importante. Quem é o principal fator ou a principal situação que gera medo dentro do coração da pessoa? Existe alguém, um agente por trás disso tudo, e é o inimigo, chamado Satanás. Ele põe medo, porque o medo é uma porta que dá acesso a tantas coisas negativas. O medo gera incerteza, o medo gera dúvida, o medo gera a principal ferramenta que o inimigo usa contra a gente, a incredulidade. Então, o medo é algo tão ruim, tão negativo, que o medo faz com que até aquilo que já está certo passe a dar errado. O medo tem o poder de fechar as portas que já estão abertas. Mas só que Deus, ele fala totalmente o contrário. Deus fala assim, ó: não temas. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver desde Gênesis até o Apocalipse, em diversos livros, através da boca de profetas, através da boca do próprio Deus, através da pessoa de Jesus, de tantos outros que falaram sempre a mesma coisa: não temas. Mas por que eles falaram tanto isso? Para você não ter medo. Porque o medo é uma ferramenta usada para Satanás para tentar bloquear a sua vida. Você precisa entender o seguinte, que o medo é aquilo que fortalece o inimigo. O medo fortalece o inimigo. O medo dá a ele a força para ele continuar tentando te destruir, arruinando a sua vida. Você consegue entender? Só que esse texto que nós lemos agora, Deus ele fala coisas para você entender. Primeiro ele fala assim, ó: não tenha medo. Se Deus está contigo, você e Deus já é a maioria. Não importa quem se levante, não importa se as pessoas não acreditam. Se Deus está contigo, pode ter certeza que ele vai abrir porta onde não tem porta para que você passe e o nome de Deus seja glorificado. Você entende? Então por isso que o inimigo vai colocar medo no seu coração. O medo vai impedir de você romper. Vai impedir você viver o sobrenatural. Tem um texto sagrado que diz assim, que Jesus estava junto com os discípulos no barco e eles estavam indo fazer uma missão, um propósito de Deus. Então uma grande tempestade acontece e os discípulos ficam com muito medo. Muito medo. Jesus ele se levanta, acalma aquela tempestade, acalma o mar e a glória de Deus vem naquele lugar e todos ficam apavorados, falando: meu Deus, quem é este que o vento e o mar obedecem? Sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus não era dominado pelo medo. Então, dentro daqueles apóstolos ali, dentro daquelas pessoas que estavam ali, entendeu o segredo de não ter medo. O texto sagrado diz que em outra situação, eles estavam à deriva, estavam indo, né? Eles estavam no mar, e o texto sagrado diz que também havia uma tempestade, e nesse momento dessa tempestade, eles veem de longe algo, o texto chega a dizer que eles pensavam que era até um fantasma, só que era Jesus que vinha caminhando sobre as águas. E então todo mundo ficou apavorado. Pedro olhou e falou assim: mas quem vem ali? E Jesus falou assim: sou eu. E Pedro, com ousadia, ousadia, diz assim: mestre, se é o Senhor, então permita que eu saia daqui e vá até onde o Senhor está. Então Jesus fala assim, ó: vem. Pedro deixa de lado o medo e vai. Quantos tinham no barco? 12. Quantos romperam o medo? Apenas um.
Você entende? Agora imagina só, isso eu estou conjecturando que você possa entender. Imagina só, a partir do momento que você quebra as cadeias do medo, sai do quadrado do medo, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão tentar colocar medo no seu coração. Imagina só os apóstolos falando assim, mas Pedro, isso não é seguro. Isso não é seguro, é perigoso. E se você afundar? E se acontecer alguma coisa com você? E se não for Jesus? Entende? Então, quando você tomar uma atitude, fazer algo na sua vida, as pessoas vão colocar essa frase maligna. Ah, e se não der certo? Ah, e se não acontecer? Ah, se não acontecer, já sabe, né? A pessoa vai estar lá e vai dizer assim, ah, bem que eu te avisei. Elas têm essa alegria de falar isso. Só que aquela pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela, ela não permite que o medo domine o coração. E assim Pedro foi, nós sabemos que ele caminhou sobre as águas, se encontrou com Jesus, mas ele afundou em um determinado momento. E aqui está. Imagina esse momento aqui. Quando Pedro está afundando e os apóstolos estão no barco olhando assim, ó, tá vendo? Nós avisamos. Oh Deus. Tem tantas pessoas que estão falando isso para você, né? Você é um empreendedor de fé, você talvez é um pastor que começou seu ministério, você é alguém que tem um chamado de Deus poderoso, você começou a exercer a função ministerial, eu não sei o que você começou, mas começou e talvez começou a dar errado e as pessoas já estão dizendo assim, ó, eu te avisei, eu falei que não ia dar certo, fica tranquilo. Eles não estão vendo aquilo que você está vendo. Eles estão vendo a tempestade, mas você está vendo que Jesus está na sua frente, com a mão estendida. Ele vai pegar na tua mão e vai fazer igual Pedro. Pedro talvez até afundou, mas Jesus levantou ele e eles voltaram caminhando para o barco. Aqueles que te viram afundar vão te ver caminhar sobre as águas de mão dada com Jesus. Sabe por quê? Porque o medo não domina mais o seu coração. Sabe por quê? Porque você é um abençoado. E uma pessoa abençoada, ela não tem medo. Então, meu abençoado, não temas. Eu quero te falar duas coisas. Aquilo que a boca profetiza e o coração acredita, Deus confirma no céu. E você é um abençoado. Grave isso no seu coração. Acredite nisso, não tenha medo, porque você e Deus é a maioria. Que Deus te abençoe.